Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blanche e hoje a gente vai falar sobre se vale a pena fazer referências à cultura pop no seu livro. Muitos livros hoje até trazem assim na sinopse ou na campanha de marketing, repleto de referências à cultura pop, porque tem muita gente que gosta. Livros com muitas referências à cultura pop podem ser muito bem recebidos pelo público contemporâneo, porque isso gera identificação, gera conexão. Claro que também quando o livro faz isso na medida certa, né, sem exageros, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então tem aquelas pessoas que não gostam, mas muita gente gosta, inclusive porque isso dialoga bastante com essa nossa cultura da internet, né? Então, por exemplo, os memes, eles são uma grande representação disso, de como a gente gosta de referências à cultura pop. Se a gente, por exemplo, acompanha alguma premiação, algum evento assim de grande escala, a gente está acompanhando aquilo pela televisão, pela internet, a gente gosta de ver memes sobre coisas que aconteceram naquele evento. A gente gosta de ver piadas sobre aquilo, a gente gosta de ver conteúdo sobre aquilo que está acontecendo ali, porque a gente está acompanhando aquilo, a gente sente essa identificação, a gente meio que se sente pertencente a um grupo. E a cultura pop, por definição, é algo que é de bastante conhecimento. Então, muitos leitores têm a possibilidade de sentirem esse pertencimento, de sentirem essa conexão ao verem referências à cultura pop num livro. Mas antes de você pensar que isso que eu falei até agora é a resposta simples para a pergunta do título, se vale a pena fazer referências à cultura pop no seu livro, não é bem assim. Vale a pena sim, só que tem algumas coisas que você precisa pensar antes de simplesmente ir lá e fazer isso, e botar lá, encher o seu livro de referências da cultura pop. Mas especificamente eu vou falar de 4 coisas para você pensar antes de fazer isso. O principal livro que eu vou mencionar nos exemplos aqui é O Apaguem Ela Novamente, do Alberto Hupsel, que é a continuação do Apaguem Ela Agora, que é um livro que eu mencionei no vídeo sobre humor, né, que eu vou botar aqui nos cards. Essa série, então, ela traz um universo fantástico, ficcional, chamado Aeris, em que a narradora, Ana, no primeiro livro, ela é uma aprendiz treinando para se tornar uma protagonista, né? O livro ele tem essa coisa metanarrativa, e é um livro muito humorístico, um livro muito engraçado. E aí, no primeiro livro, a Ana enfrenta várias lutas lá para poder tentar descobrir o que está acontecendo naquele universo, que está cada vez tendo mais monstros, mais ação, por que o autor está fazendo isso. E ela vai conhecendo vários personagens nessa jornada. Então, no segundo livro, a gente tem a Ana também como protagonista já, né? Com esses outros personagens que ela conhece. Depois dos acontecimentos do primeiro livro, foi desencadeada uma grande mudança naquele universo. Eles acabam sendo transportados para outra dimensão, que é uma dimensão futurística, que está sendo controlada ali por uma organização chamada Secretariado. Então, enfim, é outra aventura de fantasia metanarrativa que não tem nem muito como explicar, é uma coisa mais que você vai entender quando você lê. E claro, são livros que fazem bastante referências à cultura pop. E por isso dá para ilustrar bastante as dicas que eu vou dar. E a primeira dica para você pensar antes de você criar um livro com referências à cultura pop é você pensar no seu público-alvo. Então, pensar em referenciar coisas, obras, né? Filmes, séries, livros, artistas, etc., que o seu público-alvo vai conhecer e gostar. Claro que o primeiro passo para isso é você entender quem é o seu público-alvo, ou seja, para quem você está escrevendo. Lembrando que o público-alvo, ele é uma projeção, ou seja, é como se fosse o seu leitor ideal. Ele não vai representar 100% dos seus leitores. Então, um exemplo, um livro que o público-alvo é adolescente, nem sempre vai ser lido 100% por adolescentes. Só que você ter esse público-alvo como uma projeção é algo para poder guiar um pouco tanto a escrita quanto o marketing do livro, enfim, o tratamento que você vai dar ao seu livro. Então, por exemplo, Apaguem Ela Novamente, ele é um livro para um público jovem que gosta de fantasia, né, do gênero fantasia. Então tem referências a Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Star Wars, Marvel, Matrix, coisas que esse público-alvo tem bastante chance de conhecer. Um outro caso muito interessante nesse livro, pensando aí no público-alvo, né, é o seguinte trecho, que é uma fala de um personagem. Ana e Teresa, 2 das impecáveis heroínas de Aeris. Como a fama está tratando vocês? Tenho certeza de que há uma multidão de leitores querendo conhecer a protagonista do livro que vendeu 10 cópias pela loja Kindle. Aqui ele faz uma referência à loja Kindle, e é uma referência que com certeza o público-alvo vai entender, porque esse livro justamente está à venda na loja Kindle, né, que é a loja de e-books da Amazon. Então o leitor comprou por lá, o leitor conhece, e quando o leitor vê isso aqui, é uma referência que funciona para, sei lá, quase 100% do público.
porque é conhecida. O segundo ponto para a gente considerar são os conhecimentos do narrador. Basicamente, a questão aqui é diferenciar a voz do narrador da voz do autor, porque é claro que enquanto autores, a gente vai fazer referências a coisas que a gente conhece, porque não tem como a gente colocar no livro alguma coisa que a gente não conhece, a não ser que a gente pesquise sobre isso e passe a conhecer. Só que a questão é que as coisas que você conhece são as mesmas coisas que o seu narrador conhece. Em Apaguem Ela Novamente, a Ana é a narradora, né? E apesar da história se passar num universo fantástico, as coisas do mundo real também existem lá. O mundo real dentro desse livro é chamado de mundo lá de fora. E a Ana conhece muitas coisas sobre o mundo lá de fora, por assistir, pesquisar na internet e tal. Então, quando ela faz referências às coisas do mundo lá de fora, que são, né, a nossa cultura pop do mundo real, isso é convincente no livro. Já em alguns livros, o conhecimento do narrador ele acaba não sendo tão convincente assim. Por exemplo, num livro em que o narrador personagem é um adolescente que faz muitas referências a coisas antigas sem que tenha alguma justificativa, entre aspas, no enredo para que ele conheça muitas coisas antigas, para que ele goste de coisas antigas. Assim, não tem, vamos supor que não tenha nenhum indicativo sobre isso, sobre ele gostar de coisas antigas, mas ele fica fazendo referências a coisas antigas. Num caso desse tipo, pode acontecer porque teve uma interferência muito grande da voz do autor, ou seja, o autor é alguém mais velho do que o narrador, e ele tá colocando ali referências a coisas que ele conhece. Só que aí a impressão que isso vai causar no leitor é justamente de que aqueles conhecimentos representados são os do autor e não os do narrador personagem. E isso causa uma estranheza, causa uma quebra na suspensão de descrença. A suspensão de descrença é esse conceito que a gente tem para dizer que quando a gente está lendo um livro, quando a gente está assistindo alguma obra de ficção, a gente não vai desacreditar daquilo, a gente vai acreditar desde que aquilo seja plausível dentro do universo que está sendo colocado pra gente. Aí quando uma coisa aparece lá que não é plausível ou que não é provável dentro daquele universo, isso quebra a nossa suspensão da descrença. E aí dá um efeito de estranhamento no leitor. Então se você quer criar um livro verossímil, você tem que pensar nisso, em quais são os conhecimentos do narrador e não quais são os seus conhecimentos enquanto autor. O terceiro ponto a se considerar é a importância das referências para o sentido do texto. Ou seja, você colocou no seu livro uma referência à cultura pop. Em alguma passagem, uma fala de personagem ou alguma passagem do narrador, enfim. Aquela referência, o conhecimento do objeto ao qual você está se referindo é essencial para que o leitor entenda aquela passagem, para que o leitor entenda aquela fala, porque ser ou não ser essencial para o sentido é uma coisa importante para se o leitor não conhece a referência que você está colocando. Se você faz uma referência a um filme X e o leitor não conhece aquele filme X, e conhecer aquele filme X é essencial para que o leitor entenda o que o seu texto está dizendo, então pode ser que o leitor acabe não entendendo e não gostando. Agora, se aquela referência não for essencial para o sentido, então o leitor pode não conhecer o filme X, que ele vai continuar entendendo ali o seu texto. Mas não significa que você só precise colocar referências cujo conhecimento do objeto referente não seja essencial. Porque em todo caso você pode simplesmente explicar o que está sendo referenciado ali. Então, por exemplo, em Apaguem Ela Novamente, tem uma passagem que o autor ele explica o que ele está querendo dizer. Peguei o isqueiro, acendi o pavio e taquei a dinamite, tudo em menos de 5 segundos. Fire in the hole! Ok, sempre quis me sentir a boazuda dizendo essa frase de filmes de guerra. Desculpa se americanizei muito a história, mas gritar fogo no buraco seria estúpido demais. Então aqui, quem conhece filme de guerra ou até mesmo jogo de guerra, provavelmente já escutou a expressão fire in the hole, quando, por exemplo, o personagem vai tacar uma granada e tal. Só que pra quem não conhece, o texto, ele tá dizendo o que é fire in the hole, é uma expressão usada em filmes de guerra, e tá dizendo, inclusive, a tradução disso. Então, basicamente, a dica aqui é você dar preferência a referências à cultura pop cujo conhecimento do objeto referente não seja essencial para o leitor entender o sentido. Se for essencial, você pode ver se existe alguma possibilidade de você explicar aquilo no texto de uma forma que soe natural. E pensando em quantidade, é melhor ter mais referências que não sejam essenciais para o sentido do texto
do que referências que sejam essenciais. E finalmente o quarto ponto é você pensar no motivo de você fazer essa referência, né? Por que eu estou fazendo referências à cultura pop no meu livro? O objetivo maior pode ser, como eu falei no início do vídeo, você querer criar uma conexão com o seu público, mas qual é o objetivo micro, vamos dizer assim, de cada referência que você faz? Porque simplesmente jogar um monte de referência ali sem aquilo fazer sentido dentro do livro não funciona. Então pensa no motivo, né? E pode ser um motivo simples, por exemplo, eu quero fazer uma piada aqui, colocar uma referência à cultura pop pode funcionar nessa piada, que é uma coisa que acontece muito no Apaguem Ela Novamente, justamente por ser um livro de humor. Então, por exemplo, tem essa passagem aqui: nada mal, jaqueta curta feminina, material resistente e estiloso para enfrentar o apocalipse. Virei a peça ao contrário e li o suposto nome da nossa gangue de motoqueiros. Aerosmith? A palavra vinha com letras garrafais e era cercada por labaredas e flores. É sério isso? Makoto puxou a espingarda e a espada das mãos de Sphinx antes de falar. Nós vamos ser processados e o nome nem sequer faz sentido. O nome é perfeito, Sphinx gesticulou. Claro que não. Aeres faz sentido, mas o que Meat quer dizer? O meu nome é Meat, um goblin timidamente levantou o dedo. Pronto, Sphinx bateu palma. Como eu disse, perfeito. Aqui a piada é esse trocadilho com o nome da banda Aerosmith, que não coincidentemente tá na blusa que eu tô usando hoje. Então é um trocadilho com o nome Aeres, que é o nome do universo em que se passa a história, e Meat, que seria, vamos dizer, a parte vazia do trocadilho, tem o próprio fato de não ter sentido como parte dessa piada. E é legal também quando a referência, além dela ter algum motivo, tipo fazer piada, ela também contribui pra levar a história pra frente. Então, um outro exemplo aqui em Apaguem Ela Novamente. Seus malditos, traidores, vocês vão ver só. Toda a fã base da Vlada vai atacar vocês no Twitter. A mulher loira rosnou de raiva. Aqui é uma fala de uma personagem que ela, né, é engraçada e ela ao mesmo tempo leva a história pra frente, porque ela simboliza uma ação, né? Essa personagem que falou é uma adversária dos personagens principais. Eles acabaram de ter uma luta e aí a Vlada, que seria a chefe desses adversários, ela acabou tomando uns golpes. E agora essa mulher loura tá ameaçando, ela tá primeiro reagindo, né, a esse acontecimento do livro, do enredo. E ela tá ameaçando os personagens, que é uma outra ação importante no enredo. Só que isso é feito em forma de piada com referência à cultura pop. Inclusive, parte dessa piada é esse certo exagero no tom, né? Colocando atacar no Twitter como algo no mesmo nível ou até mais ameaçador do que uma briga física. Então, concluindo, 4 coisas para se pensar antes de criar um livro com referências à cultura pop. Primeiro, qual é o público-alvo do seu livro? Segundo, essas referências elas estão espelhando o conhecimento do narrador ou do autor? Terceiro, quando você faz essa referência, o fato do leitor conhecer o objeto que está sendo referido é essencial ou não para o sentido do texto? E 4, qual é o motivo dessa referência estar ali no seu livro? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. Aqui na descrição tem link para você conhecer Apaguem Ela Novamente e comprar, se quiser, um livro bem baratinho. Também tem links para as minhas redes sociais e até a próxima!